Nesse vídeo eu vou mostrar um exemplo de como utilizar as peças para comunicação via socket entre vários usuários. No caso aqui, eu estou com dois usuários, cada um em uma aba, uma está em aba anônima e o outro não. Cada um escolhe aqui o ID da sala que está querendo entrar, pode ser um texto, um número, o que for, desde que seja o mesmo ID. E cada um escolhe o seu apelido para poder entrar na sala. Então eu vou entrar como Mark, depois entrar como Paul. E aí um usuário consegue conversar com todos os usuários das salas. Vou colocar aqui um oi e vai aparecer para os dois. O Mark mandou oi e o Paul mandou um oi e aparece para o Mark. Se tivesse uma terceira, quarta pessoa na sala, essas mensagens seriam transmitidas e recebidas para todos os usuários da sala. Para esse exemplo, eu utilizei apenas uma layer, não precisei utilizar nem flow e nem data, somente uma layer. E eu vou mostrar o passo a passo aqui de como que essa layer funciona e como que a gente vê o funcionamento dentro da aplicação para a gente poder se certificar que as mensagens estão sendo emitidas e recebidas via socket. Então vamos lá. Começando aqui pelo HTML, a gente tem duas seções. Uma seção que tem esse ngIf, que é quando o usuário ainda não entrou na sala, e a segunda seção, que é quando o usuário entrou na sala, com essa variável aqui, que ela troca de false para true quando o usuário entra na sala. E a gente tem aqui a mensagem de boas-vindas, a requisição aqui para poder solicitar para o usuário digitar um ID para a sala e digitar o seu nickname. E no final a gente tem um botão para o usuário poder entrar na sala. Esse botão só vai estar habilitado se as duas informações de cima forem preenchidas. Quando eu clicar no botão, vai executar o evento Join Room. Então vamos olhar nessa primeira parte aqui, o que está acontecendo. Primeira coisa, o nick input está buscando um campo que está dentro de um formulário. Então lá no JSON a gente vai ter esse formulário, o nome dele é myform, e dentro dele a gente vai ter o campo myID e o myNickname. Então são os dois campos que eu estou solicitando a entrada de dados do usuário. Eles têm algumas configurações aqui em comum, que é não vai exibir o título. O título, no caso, está sendo exibido de forma mais manual dentro do HTML. E eles são obrigatórios. O fato deles serem obrigatórios vai fazer com que o botão que está condicionado a só ficar habilitado quando o formulário for válido, ele vai respeitar exatamente essas duas condições aqui. Então, se o usuário preencheu o ID e preencheu o nickname, o formulário passa a ser válido, liberando o clique do botão. Já o clique do botão vai executar o evento de Join Room. Eu vou expandir ele aqui. Esse evento de início vai armazenar o nickname numa variável nickname, o mesmo valor que foi digitado no form. Então essa é uma forma de pegar um valor que está dentro do seu formulário e trazer para uma variável local. Mesma coisa com o ID, no caso o myID eu estou transformando ele, estou armazenando o valor dele numa variável chamada channelID. E aqui a gente tem o uso da nossa primeira peça. Essa peça a gente vai encontrá-la aqui na lista de peças como Send Message Content, que é essa peça aqui. Essa peça ela vai enviar uma mensagem via socket para os usuários que estiverem conectados nesse mesmo socket. Então ela vai enviar uma mensagem, essa mensagem até então está sendo composta apenas de um objeto, e dentro desse objeto a gente tem a propriedade nickname com o valor do campo nickname que eu criei logo aqui atrás. E de configuração a gente tem o ID, que é qual que é o canal de comunicação
desse socket que essa mensagem vai ser enviada. Eu estou usando aqui o ID que o usuário digitou no formulário. O event é uma chave para poder identificar essa mensagem que está sendo transmitida nesse canal do socket. Então aqui eu estou chamando essa mensagem de onJoinRoom. Por que eu escolhi esse nome? Porque esse nome, esse evento, ele vai acontecer sempre que o usuário clicar em Join Room. Então ele vai mandar uma mensagem para todos os integrantes, para todo mundo que está conectado nesse canal do socket. E essa mensagem vai com esse identificador onJoinRoom. O próximo atributo que a gente configura aqui é esse isBroadcast. Quando a gente seta ele para true, significa que todo mundo que estiver conectado nesse canal de comunicação vai receber essa mensagem. Como é uma aplicação de chat, então faz sentido a gente fazer com que todo mundo que estiver já conectado saiba que um novo integrante entrou na sala. Quando essa mensagem for enviada com sucesso, vai executar as ações que estiverem aqui no success. Então a primeira ação é setar a variável para true, informando que ele entrou na sala. Isso já vai fazer com que aqui no HTML essa seção fique escondida e essa seção passe a ficar visível. E depois ele vai registrar um listener para mensagens que chegarem com o identificador de onMessage. Então vamos entender essa parte aqui. Esse ID de peça é o ReceiveMessage. A gente estava no SendMessage e agora a gente tem o ReceiveMessage. Esse ReceiveMessage é um listener para poder escutar um determinado tipo de mensagem que está sendo trafegada no canal de comunicação. Então a configuração dela é a seguinte: a gente vai colocar em qual canal de comunicação que eu quero escutar essa mensagem, que é o mesmo canal que eu entrei na sala, é o mesmo canal que o usuário digitou o ID, e qual evento, qual tipo de mensagem eu quero escutar. Então eu vou escutar uma mensagem chamada que tem o identificador onMessage. Quando uma mensagem for recebida nesse canal de comunicação com essa flag de onMessage, o onSuccess vai ser executado. Então no onSuccess eu vou setar uma variável ReceivedMessage. Aqui no args dois pontos vai ter a mensagem que foi recebida. E logo em seguida eu vou adicionar no array de MessageList a mensagem recebida. Esse MessageList ele está declarado aqui em cima como um array vazio, porque sempre que um usuário entrar nessa URL, ele não vai ter nenhuma mensagem armazenada para poder ser exibida. E aqui, através do operador push, a gente vai adicionar essa mensagem que chegou via canal de comunicação nesse array que eu acabei de mostrar. Do lado do HTML, quando o usuário já entrou na sala, a gente tem uma saudação aqui para poder confirmar qual que é o nickname que ele digitou e qual que é o channel ID, que é o ID que ele digitou. A gente tem um for para cada item do message list, ou seja, cada mensagem lá dentro vira um item e cada item vai ter o nickname de quem mandou a mensagem e o texto da mensagem. Logo embaixo a gente tem um nick input para o usuário digitar a sua mensagem. Aqui no caso eu escolhi criar um novo formulário, para a gente ter um formulário para o usuário entrar na sala e outro formulário depois que ele já entrou na sala. Esse formulário está aqui no JSON, é o Channel Form, e dentro dele a gente tem o campo Channel Message, que também é obrigatório, que é justamente o que eu vou utilizar aqui no botão para poder enviar. Eu só vou deixar enviar se o usuário digitou
se ele preencheu o campo Channel Message. E quando eu clicar no botão de Send, ele vai executar o evento de Send Message. O Send Message vai fazer as seguintes ações. Semelhante ao Join Room, ele vai primeiro armazenar a mensagem que foi digitada no formulário e ele vai chamar a mesma peça do Join Room, só que dessa vez passando parâmetros diferentes. Então, se a gente for ver aqui, na peça do Join Room, ele chama esse mesmo ID. Então, se eu buscar aqui, eu consigo ver as duas ocorrências. Só que aqui, nessa ocorrência de enviar mensagem, o que muda, basicamente, vai ser o que eu estou enviando de informação para o meu canal de comunicação. Então, eu estou enviando um objeto que agora, além do nickname, também tem a mensagem que foi digitada. E de configuração, tanto o ID quanto o ex-broadcast continuam o mesmo. O que muda é o tipo do evento, a flag que define que evento é esse, que mensagem é essa. Então a mensagem vai chegar para os outros usuários com o identificador onMessage. É isso que vai fazer com que aqui nessa parte que eu estou escutando o onMessage, que ele vai executar as ações do onSuccess. Quando o usuário enviar uma mensagem com sucesso, ele precisa também adicionar na sua própria lista de mensagens a mensagem que ele enviou. Por que isso acontece? Porque quando a gente envia via canal de comunicação, quem está enviando não recebe a própria mensagem. Todo mundo recebe, exceto o próprio usuário. Então, por isso eu estou utilizando aqui no onSuccess para poder adicionar na lista de mensagens de quem enviou essa mensagem e no final eu estou apenas limpando o campo de mensagem. Para resumir um pouquinho o fluxo que eu expliquei, eu vou mostrar aqui uma apresentação com alguns slides para poder fixar e facilitar o entendimento. Então a gente vai ter aqui alguns atores nessa apresentação. Coloquei aqui o Mark, o Paul e o Socket. E algumas mensagens que são trafegadas aí via Socket. O onJoinRoom, que é a mensagem vermelha, e o onMessage, que é a mensagem verde. Logo no início, quando o Mark abre a página e ele clica no botão para entrar na sala, ele vai passar pelo método joinRoom. Esse método vai executar uma peça da Fluno, que é a peça de Send Message, vai passar para essa peça o identificador de onJoinRoom. Essa peça vai comunicar com o socket e o socket vai registrar a entrada do Mark nesse canal de comunicação. No mesmo momento que ocorre o Send Message, do lado do Mark, ele vai setar uma variável para true, informando que ele entrou na sala, e ele vai registrar um listener para uma mensagem, onde essa mensagem possui o identificador de onMessage. Então ele vai registrar esse listener usando a peça de receiveMessage. Esse listener, por sua vez, vai comunicar com o socket, e o socket vai registrar que o Mark está escutando eventos ou mensagens que possuem essa flag onMessage. O Paul, por sua vez, quando ele entra na sala, ele vai fazer o mesmo processo do Mark. Vai passar pelo Send Message, vai comunicar o socket vai registrar que ele entrou, vai setar a variável para true do lado dele e vai registrar o listener também do lado dele. Comunicar com o socket e o socket vai registrar o listener. É o mesmo fluxo para ambos os usuários. Agora o fluxo quando o Mark decide enviar uma mensagem para o Paul. Então o Mark vai clicar no botão de enviar, depois que ele preencher o campo texto.
Esse botão vai executar o método sendMessage da layer. Esse método sendMessage vai executar a peça de sendMessage, passando o onMessage como atributo, como identificador dessa mensagem que está sendo enviada para o socket. Nesse momento, ainda na camada do mark, vai acontecer um push na mensagem, no array de mensagens existentes. Então, no caso, a mensagem que foi enviada vai ser adicionada ao array de mensagens. E assim que o mark passar pela parte que ele vai executar a peça de sendMessage e comunicar ao socket, o socket vai comunicar para o usuário Paul, que também está conectado no mesmo canal de comunicação, e ele vai ativar a peça de receiveMessage. Essa peça, por sua vez, vai passar pelo push, o mesmo push do mark, vai ser passado aqui também para o Paul. Cada um tem um objeto dentro da sua instância, dentro da sua layer, e esse objeto contém a lista de mensagens que é exibida para o usuário à medida que ele vai conversando. Basicamente esse é o fluxo. Espero que tenha dado para entender com mais clareza. Em caso de dúvidas, você pode entrar em contato com a gente pelos canais de comunicação e a gente vai ter o prazer de te ajudar. Beleza?